Bom, então, para a gente começar aqui, a gente vai fazer fórmulas de arredondamento. Como eu mencionei ali, elas são muito importantes quando a gente vai trabalhar com produtos, fornecedores, esse tipo de coisa, ou até mesmo numa nota de um boletim. A gente pode usar essa fórmula de arredondamento, porque a gente não vai vender meio produto, né? A gente arredonda como para baixo, né? Quando for produtos. Ou se for notas, querem arredondar para cima, também dá para fazer. Então, a tabelinha que a gente vai fazer, produto, vou separar por cores para ficar fácil de entender.
Ó, e agora eu venho com as fórmulas que são a parte mais importante, certo? Por exemplo, itens por cliente. Então aqui eu já tenho que usar uma fórmula de arredondamento. Porque se eu tenho 200 no pedido e eu tenho uma margem de erro de 3%, eu tenho que saber quantos itens vão ter para cada cliente, certo? Então, ó, igual a head. O que que é essa fórmula a head? A head ela faz o seguinte: se você tiver um número maior que 5, ele vai arredondar para cima, certo? Se você tiver um número que for abaixo de 4, ele vai arredondar para baixo. Então ele já vai saber o que ele vai fazer. Se aqui for 5, 6, 7, 8, 9, até 9 aqui ele vai arredondar para cima. Então, se for um valor, digamos, 4,5, esse valor vai se transformar em 6. Se for um valor 4,4, esse valor vai se transformar em 4, certo? Então aqui, ó, itens por cliente, certo? O que que eu vou fazer? A head vou abrir dois parênteses aqui, tá? Porque eu vou fazer um cálculo que é esse vezes esse, que vão saber quantos teve na porcentagem de erro. Vou colocar dividido por 20,1. Ah, eu esqueci de uma coluna, que seria os itens que estão feitos, perfeitos, né? Também vou fazer com a head. Seria os 200 vezes o 3%. Ponto e vírgula, zero, que eu não quero que apareça números depois da vírgula. 6 itens, certo? 6 itens com erro. Aí o meu arredondamento 200 menos o F2, que é o que eu não consigo clicar ali, né? Dividido pelos clientes, ponto e vírgula, zero, que eu não quero que apareçam números após a vírgula. Vão sobrar 10 itens por cliente, certo? Qual vai ser a sobra disso, né? A sobra, que é o resto de uma divisão. Então, igual mod, vou abrir parênteses também duas vezes para mim efetuar o cálculo, que seria esse menos esse, e divido ele pelo tanto de clientes. Não estou conseguindo fazer a fórmula mod por causa dos parênteses a mais que eu coloquei.
Faltou mais uma coluna, também por isso. Que seria aqui. Aí a sobra seria o mod, os itens que estão em perfeito estado, por a quantidade de clientes. Por 14. Deixa eu conferir. Arredondado. Itens perfeitos. Dividido pelos clientes. Ponto e vírgula zero, que eu não quero que apareça números após a vírgula. São 10. Sobram 14. Vou fazer novamente. E agora com todas as colunas, né? Quero saber os itens que vão dar de segunda. Lembrando que o arred, gente, eu tenho o arred aqui, né? Se eu tiver que arredondar só para cima, independente se deu 4,4, 4,3, eu preciso arredondar só para cima. Não quero arredondar para baixo. Eu tenho o arredondar ponto para ponto cima. Eu tenho também só arredondamento para baixo, que é essa fórmula aqui. Então eu vou fazer dessas três formas, certo? Aqui eu fiz o arred. Quanto que daria aqui sem fazer arredondamento nenhum? Seria o 200 vezes o 3%. São 6 itens de segunda. Ele não precisa nem ser arredondado, que ele vai dar um número inteiro, certo? Vou fazer com a head mesmo. Agora deixa eu tirar a prova real desse. Vai dar 3. Eu quero um número com vírgula. Aqui, ó. 4,5. Esse meio aqui, ó. Então quer dizer que 4,5 foi o peças de segundo. Então o outro meio também foi, né? Não tem como eu vender meio para pessoa. Eu teria que arredondar para cima aqui. O arred, ele já vai arredondar para cima. Mas eu vou fazer com arredondar para cima diretamente. Não posso esquecer do ponto e vírgula e informar quantos dígitos eu quero ver depois da vírgula. Se eu não quero ver dígitos após a vírgula, eu coloco 0. Caso eu queira ver um dígito depois da vírgula, eu coloco 1. Caso eu queira ver 2, eu coloco 2. Lembra do boletim que deu aquelas dízimas periódicas? Dá para fazer um arredondamento já colocando um número, né? Tipo 1, quero que apareça só um número depois da vírgula. O 0 não vai aparecer nenhum, tá, gente? Ó, já arredondou para 5, aquele 4,5 que teria. Deixa eu fazer esse aqui para tirar a prova também, para ver quanto vai dar. 0,8. Esse aqui eu quero que arredonde para baixo. Eu sei que eu estou trabalhando com produtos e deveria ser só para cima. Mas eu quero que vocês façam uma fórmula para cada linha de cada produto. Por exemplo, boneca, P, arred, M, arredondar para cima, G, arredondar para baixo, ou deixa para cima aqui, a head aqui e arredondar para baixo aqui, que seria nessa ordem como elas funcionam,
certo? Aqui no caso é para dar o valor zero, vai dar o valor zero, que deu 0,8, como eu estou arredondando diretamente para baixo. Depois aqui eu vou fazer esse menos as peças que eu tenho de segunda, já deu 45. Vou ver quantos itens vão dar por cliente, que seria o igual os itens que estão perfeitos dividido pelo tanto de clientes, que são 8. Ó, deu 18,185, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? O arredondamento. Não posso esquecer. Aqui, no caso, seria arredondamento só para baixo, né? Ninguém vai comprar 0,125 de um objeto, né? Uma fraçãozinha. Então, a pessoa já vai arredondar para baixo, porque também pode dar um número um pouco diferenciado nas divisões entre os produtos e os clientes, que vai gerar uma sobra, né? Então, arredondo para baixo, que seria o quê? Itens perfeitos, não consigo clicar, ele está na G3, dividido pelo número de clientes, que está aqui na tabela. Ponto e vírgula, não quero que exiba números após a vírgula, vai dar 18 itens por cliente. Antes tinha dado 18,125, né? E a sobra? A sobra seria os itens perfeitos, ponto e vírgula, número de clientes. Sobrou um item apenas, certo? Vou fazer novamente aqui, que eu já arredondei para baixo. Itens perfeitos. Então, vou fazer aqui 0 menos o item de segundo. Foi a minha porcentagem de erro. Como eu arredondei para baixo, eu dei zero mesmo. Itens por cliente. Vou arredondar para cima. G4. Não quero números após a vírgula. 16. Quantos itens sobraram? Itens perfeitos pela quantidade de clientes. Não sobraram nenhum. Certo? Vamos fazer aqui das bonecas. Vamos seguir a regra do arredondar para cima e para baixo. Arredondar para cima. Esse vezes esse. Ponto e vírgula, números depois do zero. Da vírgula não quero nenhum. São 8. Vou usar o arred, que ele determina automaticamente. Esse vezes esse. Não quero. Menos depois da vírgula. Baixo.
Vamos ver quantos sobram. Vamos para cima. O pedido, a porcentagem de erro. Não posso esquecer que eu tenho que colocar os números que vão ser informados após a vírgula. Vou fazer uma de cada jeito. Fazer arredondar para cima, o arred e depois o arredondar para baixo. Todos eles seguindo a mesma função. Os pedidos aqui é só fazer a subtração, né? E aqui os itens por cliente, o arredondamento também, né? Para cima. Sobraram 7, sobraram 0, sobraram 3. Então, dessa maneira eu consigo estar colocando essa tabela em prática. Ele me deu aqui a informação, porque a fórmula está diferente da de cima e a de baixo. Certo? Entenderam, gente? Vou fazer de novo aqui no celular para vocês verem também. Gente, eu vou fazer um produto de cada aqui, tá? Seguindo o mesmo padrão lá, tá? Item segunda, né? Vou vir aqui em FX.
Bom, já vou escrever a fórmula direto aqui em cima, tá, gente? Para mim não precisar ficar procurando ela lá na lista de fórmula. Quando eu começar a escrever a head aqui, ele já vai aparecer as sugestões, né? Ó, eu quero arredondar para cima. Ele já apareceu aqui, né? Ó, número e número de dígitos. Eu preciso arredondar a porcentagem de erro. Seria esse vezes esse. Número de dígitos depois da vírgula, não quero nenhum. Então vocês podem ver que no celular ele dá uma referência facilitando, né? Mas é o mesmo esquema que eu fiz no computador. Estou fazendo da mesma forma, tá? 25. 5% de 500. Vou usar o arred aqui no meio, fazendo o mesmo padrão, um vezes o outro. Número de dígitos, não quero nada. 12 itens de segunda, 307%. Aqui eu vou usar o arredondar para baixo, né? Quantidade vezes a porcentagem. Não quero números após a vírgula. Ó, itens perfeitos, como é que eu fiz, né? Só coloquei o igual, esse, menos esse. Uma conta simples. Continha de menos ali, né? Conta simples de menos, subtração. Itens por cliente. Também vou fazer um arredondamento. Esse eu vou fazer um arredondamento para baixo, né? Ele não vai levar uma vírgula e alguma coisa. Itens perfeitos dividido pelo número de clientes. Quantos dígitos após a vírgula? Nenhum. Sempre preenchendo com zero. Deu 59. Baixo não cima, né? É para baixo mesmo. Arredondar para baixo. Tanto de produtos perfeitos dividido o tanto de clientes que eu tenho. Não quero que apareça dígitos após a vírgula. Beleza. Certo, agora eu vou ver quantos itens sobraram de tudo isso. Que seria a fórmula mod. Escrevendo mod, ela já aparece aqui, ó, mod. Então, ó, número e o divisor, né? Que seria os itens perfeitos, que o divisor seriam os 8 clientes. Sobraram 3. Ó, aqui já está a fórmula que eu estou usando. Itens perfeitos. Total de clientes. Sobraram 3 também. Vou usar a última fórmula.
Itens perfeitos, divisor, 5 clientes. Sobraram 4. Tranquilo, gente? O que vocês acharam? Não esqueçam, tá? Aqui no computador, vocês façam produtos pequeno, médio e grande, ou coloquem tamanho, ou por malharia, ou não sei. Ali vai de vocês, tá? Como vocês quiserem fazer. Faça um grupo com 3, tá? No computador, de 5 itens. Então aqui vocês vão ver 5 itens, 3 em cada grupo, tá? Lembrando que vocês vão ter que fazer arredondar para cima, a head e arredondar para baixo. Uma em cada tamanho de item, certo? Aqui é só arredondar para cima, itens por cliente. Arredondar para cima não, para baixo, né? Itens por cliente, para não ter número com vírgula superior ali. Sempre vai arredondar para baixo. E depois, quantos itens vão ter de sobra com a fórmula mod. Aqui no celular, façam 2 tamanhos por item e 3 itens, tá, gente? Para facilitar aí para vocês. Dois itens e 3 produtos. 2 tamanhos, né? 3 produtos. Não esqueçam de fazer a separação por cores também, tá, gente? Você tá bem?